Vamos lá. Você já se perguntou qual é o maior desafio competitivo jamais enfrentado por um ser humano ou tem a sua opinião a respeito? Eu pessoalmente nunca fui um cara de me dedicar aos esportes competitivos. Eu desde criança ouvia falar que o grande desafio do ser humano era correr uma maratona. Mas aí de repente eu fiquei sabendo que existia uma outra prova que se chamava Ironman, que é um triatlo em que tem corrida, bike e natação, em que a parte de corrida era uma maratona. Nossa, aí eu fiquei sabendo que existia o Ultraman, quer dizer, que é um Ironman ao dobro. Aí eu fiquei sabendo que existiam umas corridas de aventura que levavam dias a fio, que as pessoas evitavam dormir para não perder tempo e ficavam lutando contra isso para poder chegar na frente. Eu sempre achei isso uma coisa meio uma xaropice esquisita. Mas foi quando eu comecei a velejar que eu me deparei com essa história de uma tal de uma regata volta ao mundo solo sem paradas e sem auxílio externo. Naquele momento, por desconhecer a atividade, eu achei que era mais uma dessas tarefas e missões difíceis que as pessoas se impõem. Mas depois que eu comecei a navegar de verdade, especialmente depois que eu comecei a comandar um veleiro em águas tempestuosas, especialmente numa faixa ali de mares muito revoltos e muito frios, que o meu conceito sobre essa regata mudou grandemente e a minha percepção do termo xaropice foi elevado à última potência. E está se aproximando, dia 9 de novembro de 2020, vai ter a largada da 9ª edição da famosa Vendée Globe, que é a regata volta ao mundo solo, sem assistência e sem paradas, e que vai levar aí diversos competidores nessa grande missão. E embora a minha experiência com regatas seja próxima de zero, eu quero comentar sobre esse desafio do ponto de vista de quem já navegou um tanto de milhas em mares duros, frios e desafiadores, que é 1/3 mais ou menos do que essa regata vai enfrentar, só que eles vão em módulo dragster. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Homo Sapiens. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, admirador das pessoas que vão além dos seus limites, navegador e comandante de um veleiro de expedições. E se você gostar, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, deixe um comentário aqui abaixo. E se for a sua primeira vez navegando aqui pelo canal e você gosta de aprender sobre o tema de navegação e as questões da vida no mar, dê uma olhada nos conteúdos disponíveis e se gostar do que vir, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo quando sai o próximo vídeo. De volta então ao perrengue. A primeira edição da Vendée Globe foi em 1989 e marcou esse início de regata volta ao mundo como um evento de fato competitivo. Mas a primeira regata volta ao mundo solo, que foi a grande inspiradora para a Vendée Globe, aconteceu em 1968. A rota escolhida é a chamada Clipper Route, ou a rota dos veleiros Clipper. Os Clipper eram os veleiros que antecederam os barcos a vapor, eram os maiores veleiros feitos naquela época, tiveram o seu auge em 1850 aproximadamente e faziam justamente a conexão em diversos lugares do mundo, fazendo a rota de volta ao mundo, parando em diversos lugares, que era a rota mais curta e a rota inclusive mais rápida, pois assim as mercadorias poderiam circular de forma mais rápida, inclusive também os correios. Então, para dar uma ideia do que era essa rota Clipper, os veleiros saíam aqui da Europa, geralmente da Inglaterra, desciam o Atlântico, passavam ao sul do Cabo da Boa Esperança, aqui da África do Sul, seguindo pelos mares do sul, passando por baixo da Austrália, por baixo da Nova Zelândia, seguindo por baixo do Cabo Horn e finalmente de volta subir o Atlântico e de volta à Europa. Claro que possivelmente com paradas e algumas variações. Então, se você vai inventar uma regata de volta ao mundo solo, nada mais lógico do que decidir pela rota mais curta, né? Volta ao mundo significa que você de alguma forma tem que passar por todas as longitudes.
A menor volta ao mundo possível seria só fazer uma voltinha aqui em torno de algum dos dois polos. Mas de fato, navegando, a mais curta tem que ser essa daqui. E inclusive um detalhe, que essa faixa aqui dos mares do sul justamente é a área mais ventosa do planeta. Então, além de ser mais curta, ela é o que vai fazer o barco andar mais rápido. Então essa primeira edição de todas, de 68, se chamava Golden Globe Race. E quem ganhou foi um inglês chamado Robin Knox Johnston. E completou isso em 312 dias, num veleiro de 32 pés. O cara fez um feito tão grande que foi até sagrado como um Sir. Então ele é, especialmente aí quando você vê filmes de língua inglesa, as pessoas se referem a ele como Sir Robin Knox Johnston, tendo recebido então, essa grande honraria, né, da Inglaterra. Mas naquela época, essa foi a primeira, as pessoas inclusive duvidavam se aquilo era possível de ser feito. Então ela foi colocada mais como um desafio do que de fato uma regata, não tinha uma data em que todo mundo partia ao mesmo tempo. Então no fim das contas era assim, você vai com barcos completamente diferentes uns dos outros, cada um vai no seu ritmo, faz de tudo para completar a prova, quem fizer no menor tempo ganha a regata. Mas era mais uma questão de completar a prova, de fazer aquele feito, do que de fato concorrer com os seus outros competidores. A meu ver, qualquer esporte competitivo é bastante duro e bastante ingrato para quem pratica, porque se você forçar demais, você se lesiona ou acaba danificando o seu equipamento, no caso de usar algum tipo de veículo ou equipamento, enfim. Mas se você se poupar demais ou poupar o equipamento demais, você não ganha. Então você tem que ir no limite do que é possível ser feito, porque senão quem forçar mais no limite e não se lesionar e não quebrar, vai ganhar de você. Então já dá para imaginar que tipo de pessoas estão envolvidas, né? Que tipo de capacidade física cada um dos competidores tem que ter, capacidade mental para resistir às dores, para resistir à rotina de treinamento e uma vez que as provas estão acontecendo, a capacidade de não desistir de forma alguma. Legal, mas com relação à prova, né? O que quer dizer que é uma regata que não tem assistência externa? Quer dizer o seguinte, que se você tiver um problema, você pode chegar próximo da costa e ancorar. Mas você não pode de forma alguma se amarrar a um pier, de forma alguma se amarrar a outro barco, de forma alguma você não pode nem pegar uma chave de fenda emprestada. Se acontecer isso, você está limado da prova. A única exceção é até 10 dias do princípio da prova, se você tiver problemas, você pode retornar ao porto de origem, reformar seu barco e sair de novo dentro desse prazo. Então, na primeira edição, em 1989, o ganhador da prova levou 109 dias para completar. Na última edição, que foi em 2016, 2017, que foi a oitava, o ganhador levou 74 dias para completar a prova. Imagine só, 74 dias forçando você, a sua mente e o seu barco no limite. Porque se você não forçou no limite, você não ganhou a prova. Quem já navegou solo sabe a dificuldade que é manter a vigilância do barco todo momento. E em condições favoráveis, não é possível dormir mais do que 1 a 2 horas. Imagine em módulo dragster. Então o que eu estou chamando de módulo dragster? Você tem que estar atento a tudo do barco, tem que fazer ajustes constantes, porque o vento está sempre mudando, sempre muda um pouquinho, pouquinho. Então, você até pode deixar, quando a gente está cruzeirando, você deixa lá as velas ajustadas para a direção predominante, o vento muda um pouquinho, você não fica lá ajustando que nem um enlouquecido. Mas o pessoal das regatas é muito minucioso, né? Isso chama muita atenção para eles. Então, assim, você tem uma regata, uma volta ao mundo para fazer, mais de 70 dias para navegar. Você até pode, você tem que, né, pegar um pouco leve, porque se você for demais no limite, você não vai aguentar. Mas se você não ficar muito atento, decidindo as mudanças de rota, as táticas que você vai fazer, inclusive não pode haver assistência com análise da previsão do tempo e nem assistência com a definição da rota. Então tudo isso é muito dificultoso, bota assim um esforço incrível em cada pessoa que está competindo
E além disso tem mais, hein? No trecho que passa ao sul dos Três Cabos, Boa Esperança, Cape Leeuwin, que é ali na Austrália, e Cabo Horn, tem aproximadamente 11 mil milhas para percorrer nos mares do sul. Então, assim, isso é muito duro. E para dar uma ideia do grau de desconforto que deve ser percorrer essas 11 mil milhas pelos mares do sul, eu já atravessei algumas vezes para a Antártica pelo Drake, que é uma travessia da Argentina até a Península Antártica, de apenas 650 milhas. Essa travessia pode ser feita entre 3 a 5 dias, dependendo das condições. Mas isso está perfeitamente dentro da janela bacana de previsão do tempo. Se eu pegar a previsão hoje, o próximo dia, outro, daqui a 4 dias, a previsão ela vai ser um pouquinho diferente da realidade, mas ela me dá uma ideia muito boa do sistema de tempo que eu vou enfrentar. Então eu posso meio que escolher, se daqui a 4 dias o bicho vai pegar, eu seguro aqui um pouco minha onda, não saio amanhã, saio depois, espero um pouco o tempo que for necessário para evitar esse pior, né? Claro que um tanto de mar grosso vai pegar, não tem jeito. Agora, partir para passar 30 dias navegando direto essas 11 mil milhas, não acabou, você vai embora, né? Assim, desce a ladeira e torce pelo melhor, dá o seu melhor. Então, isso deve ser muito duro. Eu tenho, assim, quando eu vejo a prova acontecendo, tenho acompanhado essas últimas edições aí, eu fico assim, né, imaginando o que vai se passar, como que esses caras e as caras, né, as minas vão se sair. E nesse vídeo, então, eu não posso deixar de recomendar um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que conta a história da terceira edição da Vendée Globe, que foi em 96-97. O autor entrevistou todos os participantes, fez um apanhado de toda a história, contou em detalhes como foi a corrida de cada pessoa, conta um histórico de cada skipper, como que aquela pessoa se tornou justamente a pessoa que foi eleita para comandar um barco de alta tecnologia, para dar a volta ao mundo solo, quer dizer, uma grande responsabilidade, não é qualquer pessoa que vai ser selecionada para isso. E conta também as táticas, os sistemas de tempo em cada pedaço do planeta, como que você tem que pensar aquilo, como que você tem que se antecipar a tudo aquilo. E conta também em detalhes a parte dos mares do sul. E nessa edição especialmente tiveram 3 problemas, 3 acidentes, 3 naufrágios que inclusive depois causaram uma mudança de regras para que os barcos ficassem mais seguros. E o texto é primoroso, você trava na cadeira ali, quer ler do início ao fim, não quer parar mais. Assim, é uma leitura muito bacana. O título original em inglês se chama God Forsaken Sea e ele foi traduzido para o português e tem o nome O Mar Esquecido por Deus. Eu vou deixar então, para quem se interessar, um link de sugestão de compra tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado, e faço então um lembrete que comprar por esse link é uma forma de ajudar o canal Homo Sapiens. E ao longo dessas 8 edições da Vendée Globe, algumas curiosidades gerais são: todas as 8 edições foram vencidas por franceses. A 4ª edição, que foi 2000-2001, teve uma participante mulher que tinha 24 anos na época e que chegou em segundo lugar, apenas 24 horas atrás do primeiro colocado. E por acaso eles estavam disputando muito fortemente essa chegada, mas ela teve problemas, avarias e acabou ficando para trás e chegando então nessas 24 horas depois. E especula-se então que, se não tivesse tido problema, possivelmente ela teria ganho. E a pessoa que ganhou é o Michel Desjoyers, que foi, por acaso, o único cara que ganhou a Vendée Globe em 2 edições. Na edição de 2012 e 2013, o ganhador foi o francês François Gabard. Ele completou a prova em 78 dias. Foi o mais jovem ganhador da prova, com 29 anos. E, por acaso, em 2017, ele bateu o recorde de volta ao mundo solo mais rápida de todas, num trimaran super tecnológico de 100 pés de comprimento. E completou isso em 42 dias. Esse recorde ainda se mantém até hoje. E por acaso, nessa mesma edição de 2012-13, o segundo lugar, que foi Armel Lecléache,
chegou 3 horas e 17 minutos atrás do François Gabart. Imagina isso, navegar 78 dias, volta ao mundo, módulo Dragster e chega a 3 horas e 17 minutos atrás. É uma coisa de extrema competição, nenhuma outra edição teve a chegada tão próxima. Por acaso, o Armel, que é o segundo lugar, chegou em segundo lugar na edição anterior também, mas aí conseguiu ir à forra e na próxima, que foi a última que passou, ele chegou em primeiro lugar. O Armel terminou a prova em 74 dias, esse é o novo recorde da Vendée Globe. E o segundo colocado chegou 16 horas depois, que também é muito próximo. Esse cara é o inglês que se chama Alex Thomson, e na época ele era o favorito. Só que o que aconteceu? Antes da metade da prova, ele sofreu uma grande avaria num dos hidrofólios e a sua performance foi grandemente comprometida. Ainda assim, esse cara chegou 16 horas apenas depois do primeiro colocado. E especula-se, né, se ele não tivesse sofrido avarias, quanto na frente ele teria chegado, qual o recorde ele teria batido. O curioso é que o Alex Thomson fez 3 provas até o momento. Na primeira prova ele não terminou, teve que abandonar. Na segunda prova ele foi terceiro lugar. Na terceira prova ele foi segundo lugar e agora o cara tá num sangue no zóio para ser o primeiro. Inclusive, mais do que nunca, ele é o grandíssimo favorito. E mais um detalhe é que cada vez mais a tecnologia tem permitido ganhos em desempenho. Então essa vai ser a segunda edição que os barcos têm hidrofólios. Na primeira eles ainda estavam iniciando, então houve uma grande melhoria nas tecnologias e no desempenho dos hidrofólios, inclusive houve uma grande melhoria no desempenho dos navegadores, dos velejadores, em saber lidar com esses hidrofólios e saber fazer o barco navegar com grande intensidade. As tecnologias estão cada vez se aproximando mais das tecnologias espaciais. Então, né, o que será que aguarda essa Vendée Globe? Quantos dias será que vai levar a pessoa que vai ganhar? Façam suas apostas. E um último detalhe é que essa prova é extremamente dominada pelos franceses. Eles foram sempre os ganhadores e a maioria dos competidores eram sempre franceses. Esse ano, então, tem um recorde de inscritos não franceses, um recorde de inscritas mulheres, são 6 mulheres participantes. Eu torço muito por elas, então vamos ver aí quem vai se dar bem, quem vai se dar mal. Às vezes é muito triste que justamente quem é favorito bate logo na largada, estraga o barco, tem que abandonar. Mas enfim, fica aí essa grande emoção. Para mim é sempre, eu fico esperando, fico torcendo. E você vai torcer para quem? Antes de finalizar, preciso dizer que cometi uma gafe. Estava aqui checando mais uma vez alguns dados antes de fazer a parte final da gravação e me dei conta que eu falei que a Vendée Globe começa dia 9, mas na verdade ela começa dia 8 de novembro, me desculpem. E é isso aí, espero que tenham gostado, se interessado e bora navegar, bora curtir, bora cair no mundo.